Vamos estar meditando na palavra de Deus. Hoje o nosso texto é Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutem juntamente comigo nas orações a Deus e por mim. Paulo aqui está pedindo oração para que ele possa ter sucesso. Vamos ler todo o texto de Romanos 15, 30. Vamos ler alguns versículos. Romanos 15, 30 a 33, esse texto aqui, Paulo está pedindo orações. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa regozijar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Glórias a Deus. O versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutem juntamente comigo nas orações a Deus por mim. Nesse texto, nós vemos Paulo solicitando orações de seus irmãos na fé para que ele tenha sucesso em sua missão e em sua vida cristã. Ele reconhece a importância da união da igreja na oração, trabalhando juntos para o avanço do evangelho. E aqui ele pede para que Deus esteja livrando dos rebeldes. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão na igreja, mas que ainda não entenderam o seu papel, que não entenderam a sua posição, que não entenderam que são salvos para salvar, são abençoados para abençoar, que estão na igreja para somar, para realizar ao Senhor, e às vezes ficam procurando defeitos, procurando situações para criticar. Então, Paulo está orando. Paulo, sendo homem de Deus, homem consagrado a Deus, está orando, pedindo que oração para que Deus o livre dos rebeldes, quanto mais nós. Então, infelizmente, tem pessoas que são rebeldes, tem pessoas que não entendem o posicionamento do líder, que não querem se submeter ao líder. E é importante nós entendermos que o líder foi instituído por Deus. Toda a autoridade é instituída por Deus. E se nós rebelarmos contra a liderança, nós estamos rebelando contra Deus. Então, é importante nós estarmos atentos para isso e, ao mesmo tempo, estar orando também para que as pessoas possam ter esse entendimento e que deixem de ser rebeldes. E Paulo pede também para o serviço, que o seu serviço, o seu trabalho seja bem aceito pelos santos. Então, infelizmente, muitas vezes nós não somos reconhecidos. Nós, líderes espirituais, muitas vezes estamos fazendo as coisas do jeito que Deus tem orientado, mas as pessoas não conseguem entender, não conseguem ajudar para que possamos ter sucesso em cada empreendimento. Então, nós temos que estar orando também para que o trabalho seja realizado, para que sejamos bem-sucedidos em tudo que fizermos e que sejamos aceitos também pela igreja, porque somente nós vamos crescer se a igreja entender realmente que o líder foi instituído por Deus, que a visão para a igreja vem através do líder, Deus passa a visão para o líder e o líder tem que passar para a igreja. E então nós precisamos que Deus esteja trabalhando as bênçãos nos corações das pessoas para que elas possam entender isso. E ainda Paulo pede para que ele possa regozijar, estando na presença, ele tem desejo de estar com os irmãos e que ele quer chegar ali e se regozijar e se recriar com eles. Então é muito importante isso, nós temos prazer. Quando nós vamos para a igreja, sabendo que vão vir críticas, vão vir pessoas que não estão aceitando o nosso ministério, seja pastoral, seja líder de célula, seja o que for. Então nós ficamos tristes, abatidos e nós ficamos desanimados. Então é importante nós termos essa paz de espírito, podemos nos alegrar com as pessoas. Paulo muitas vezes vai ter com os irmãos, como aos coríntios que nós já vimos essa semana, ele não pode falar com eles como se eles fossem espirituais, como se eles fossem já adultos na fé, mas tem que falar com eles como se fossem ainda crianças, porque ainda não cresceram. Então é importante nós estarmos aí vivendo intensamente dessa forma, reconhecendo que todos nós somos úteis e necessários na obra do Senhor, que Deus nos escolheu, que Deus nos capacita e que nós temos que nos submeter à liderança instituída por Deus, porque isso é louvável e é assim que a igreja vai poder crescer. Então nós temos que estar orando, todos nós orando, principalmente pela liderança. Então o primeiro ponto da nossa meditação de hoje é justamente essa oração em unidade.
A oração pela unidade da igreja é fundamental para o crescimento espiritual do corpo de Cristo. Sem oração, nós vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós temos que ter unidade. Precisamos estar orando com os irmãos. Precisamos estar orando juntos. Nos unimos em um propósito maior, que é a proclamação do evangelho e o fortalecimento da igreja. Por isso que Deus colocou no nosso coração que nesse ano possamos estar buscando um crescimento da oração, ou seja, nos envolver mais com a oração. Temos momentos de oração durante o culto, em outros momentos, temos reuniões de oração na igreja, nas células, darmos bastante ênfase à oração, porque quanto mais nós orarmos, mais Deus vai agir em nosso meio. E também ao discipulado, que caminha juntos. Se a igreja quer crescer, ela precisa preparar os santos para a obra do ministério. Então é importante nós estarmos juntos, unidos em oração, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos não salvos, para que Deus possa fazer uma grande obra. E aqui Paulo está mostrando, então, a oração de intercessão. Ele está pedindo intercessão pelos outros, que as outras pessoas orem por ele. Isso é intercessão. Intercessão é você orar a favor de uma outra pessoa, ou de uma causa, ou de um objetivo. E por isso que nós estamos com esse desejo no nosso coração de sermos verdadeiros intercessores, buscar a direção de Deus para que as nossas orações cheguem diante de Deus e sejam respondidas. Então, a oração de intercessão não é uma oração apenas por nós mesmos, mas para os outros, incluindo os líderes espirituais, os missionários e todos que estão na obra de Deus. Então, é importante você estar orando pelo seu pastor, orando pela sua liderança, orando por sua igreja, orando pelos professores de escola bíblica, orando por aqueles que estão investidos de alguma autoridade, para que possa ser mais leve o trabalho para cada um e que Deus possa estar também nos usando com poder, sabedoria e autoridade. Então é importante nós estarmos orando e intercedendo uns pelos outros. E aí no final do versículo aqui, Paulo vai dizer: e o Deus da paz seja com todos vós. Quando nós realmente nos colocamos diante de Deus, quando nós vivemos intensamente e intencionalmente o evangelho, estamos em unidade, orando e intercedendo uns pelos outros, nós vamos ver o amor do Espírito Santo sendo derramado em nossos corações. Então, a nossa união, a união na oração vai ser fortalecida pelo amor ao Espírito Santo. Então, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai inundar os nossos corações, e o Espírito Santo vai estar agindo nas nossas vidas para que a nossa oração seja fortalecida. Então, quando nós oramos movidos por esse amor, a nossa oração não é apenas uma tarefa, mas é uma expressão genuína de cuidado e apoio para os outros. Então, a oração não pode ser um peso. Nós temos que ter prazer, assim como a palavra de Deus diz, o Salmo 1 diz do bem-aventurado homem que tem prazer na lei do Senhor, nós também temos que ter prazer na oração. Lembrando que nosso exemplo maior é Jesus, e ele orou intensamente durante todo o seu ministério. E o apóstolo Paulo, não somente ele tinha uma vida de oração, mas ele também pede várias vezes oração para que ele possa ter sucesso na sua caminhada. Então é importante nós entendermos esse processo e a necessidade de oração intercessória. E aí você pode orar da seguinte forma: diga para Deus: Senhor, ajude-nos a orar em unidade como igreja, intercedendo uns pelos outros e fortalecendo os laços do amor cristão. Que possamos nos unir em oração para avançar no teu reino, em nome de Jesus. Amém. E aplicando, então, o ensinamento de hoje nas nossas vidas. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, orar em unidade. É importante, sim, você entrar no seu quarto, fechar sua porta, você a sós com Deus, falar com Ele em oração. Mas é importante também você participar da vida ativa da sua comunidade, da sua igreja. Então, participe de orações em grupo, unindo-se com outros irmãos em Cristo para interceder pelo crescimento espiritual da igreja. Tá? Participe de vigílias, de reuniões de oração. Esteja sempre disposto a estar participando, porque assim, então, nós vamos ver Deus agindo em nosso meio. E aí vimos também a necessidade de interceder pelos líderes. Nós temos que orar pelos líderes da igreja, orar por missões, orar pelos ministérios, pedindo sempre força e sabedoria. Então, se nós orarmos mais, nós vamos acertar mais, a igreja vai crescer muito mais. Troque a murmuração, a preocupação, a crítica pela oração. Se você percebe que o seu líder está passando por dificuldades, ore para que Deus esteja suprindo as necessidades. Se você está percebendo que o seu líder não está vivendo em conformidade com a vontade de Deus, ore para que ele seja renovado, para que ele tenha as suas forças renovadas, para que ele tenha bom ânimo. Então é importante a oração intercessória.
E, em terceiro lugar, o cuidado pela igreja. Dedique-se a orar pela unidade da igreja, para que o amor de Cristo seja sempre o centro de nossas orações. Então, se nós fizermos isso, se nós realmente nos colocarmos diante do Senhor em oração, se nós vivemos intensamente o evangelho conforme o Senhor nos orienta, nós vamos experimentar um grande movimento, um grande crescimento na obra do Senhor. Então, que nós não venhamos a desanimar, mas que possamos estar firmes, que a oração possa nos unir, que a oração possa realmente fazer toda a diferença e que possamos perseverar em oração. Então, vamos orar mais uma vez, coloque a sua vida diante do Senhor. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aqui no chat, para que possamos estar orando por você. Se você tiver lembrar do nome de alguém também, coloque aqui para que possamos estar orando. Então, nós vamos orar uns pelos outros nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça por esse momento de oração intercessória. Senhor, nós nos unimos a Deus, a todos aqueles que têm pedido, Senhor, oração, por todos aqueles que estão sendo amados conosco também nessa campanha, para que o Senhor possa, Deus, nos capacitando para um viver santo na tua presença. Que o Senhor esteja avivando a tua obra, que o Senhor esteja, Deus, levantando, Senhor, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para realizar a tua obra enquanto é dia, Pai. Senhor, lança por terra, Pai, todo o levante do diabo, quebra as cadeias infernais, dissipa as trevas, ó Pai, nos conduza em triunfo, Pai, e nos ajude a superar todos os desafios, ó Pai. Que esse dia seja um dia de vitórias, ó Deus querido. Que tudo que nós viemos a fazer possamos ter sucesso. Abençoa, Senhor, nosso pão, a nossa água, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pertences, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Senhor, derrama, Senhor, bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, para que possamos superar todos os desafios. Aqueles que estão, Deus amado, com decisões para serem tomadas nesse dia, que o teu Espírito Santo possa estar orientando, Senhor. Aquele que estiver enfermo possa ser curado completamente. Aquele que está desempregado, que portas de emprego sejam abertas, ó Pai. Aquele que tem reunião para, Senhor, tratar de alguns assuntos nesse dia, que o Senhor possa estar conduzindo e dando sucesso, ó Pai. Enfim, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, fazendo de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Possamos estar dispostos a pagar o preço, ó Deus, e fazer a tua vontade e viver para ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos cobre com o teu sangue. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, que você possa continuar firme nesse propósito de servir ao Senhor integralmente, corpo, mente e espírito voltado para o Senhor. Que Deus te abençoe nos seus projetos, que você possa continuar orando sem cessar, mas também separando um tempo para estar na presença do Senhor em oração. E lembre-se de orar por nós, lembre-se de orar uns pelos outros, para que possamos ser curados, para que possamos ser libertados, para que a obra do Senhor seja realizada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue esse projeto e vamos caminhar juntos para a glória do Senhor.